Queridos alunos do quarto ano, bem-vindos à segunda parte da nossa aula de hoje. Peço que vocês peguem o caderno 3, na página 28, para que façam comigo agora a atividade de hoje. Então, atenção, caderno 3, página 28. Sente-se no local confortável, pegue o seu material e faça junto comigo as questões de hoje. Vamos lá. Leia este parágrafo sobre a Amazônia. É bem provável que você tenha ouvido por aí: a Amazônia é o pulmão do mundo. Bobagem. Embora as florestas tenham, sim, grande importância na produção do oxigênio, como é o caso da floresta amazônica, o grande pulmão do mundo, para usar a mesma expressão, está nas águas, ou melhor, nos seres que habitam rios e mares. Leia em voz alta as palavras destacadas no texto. Vamos lá? Leiam comigo. Primeira palavra, Amazônia. Depois, importância, oxigênio, águas. Observe que as 4 palavras são acentuadas e que há 2 separações de sílabas possíveis para elas. Faça a separação silábica das palavras de acordo com o exemplo. Então, vejamos. Nós observamos a palavra Amazônia e do lado 2 formas de separar esta palavra. Amazônia, com 4 sílabas, e Amazonia, com 5 sílabas. Vocês irão fazer a mesma coisa com as palavras importância, oxigênio e águas. Vamos lá? Você vai separar de 2 formas diferentes as 3 palavras importância, oxigênio e água. Daqui a pouquinho eu irei fazer a correção com vocês. Então, é muito importante que você agora faça essa separação silábica. Observe o modelo. Veja que o que muda é no final da palavra. Em uma palavra, a última vogal fica na 4ª sílaba, e na outra forma de separar, a última vogal formou uma sílaba sozinha, ficando 5 sílabas. Faça a mesma coisa com as outras palavras, que já já nós faremos a correção. Vamos lá. Respondam, separem as sílabas, que já já eu faço a correção com vocês. Atenção. Vamos lá, separar as sílabas. Atenção. Importância. Importância. Da primeira vez que eu separei a sílaba da palavra importância, eu deixei ela com 4 sílabas. Ouça. Importância. A última sílaba, cia, tudo junto, ok? C-I-A. A outra forma de separar a palavra é importância, agora com 5 sílabas. Percebam que na última sílaba o A fica sozinho, certo? Então, nós temos importância, 4 sílabas, importância, 5 sílabas. As 2 formas de fazer essa separação silábica. Oxigênio, oxigênio, 4 sílabas. Como é que fica a outra forma? Oxigênio, 5 sílabas. Veja que na segunda forma de separar, a vogal O ficou sozinha. E na primeira forma, a vogal O ficou junto com o NI. Porque na primeira forma nós temos 4 sílabas. Ouça com atenção. Oxigênio, 4. E agora com 5 sílabas.
oxigênio, ok? Agora com a palavra águas. 2 sílabas, águas. Primeira sílaba formada pelo A e a segunda sílaba formada pelo G-U-A-S. Águas. 2 sílabas. E como é que fica essa palavra formada por 3 sílabas? Aguas. A, primeira sílaba. Gu, segunda sílaba. As, terceira sílaba. Então, essa é a forma de separar a palavra água da segunda forma. Da primeira forma, são apenas 2 sílabas. Águas, primeira sílaba, a, segunda sílaba, guas. E a segunda forma de separar a sílaba dessa palavra são com 3 sílabas. Primeira sílaba, a, segunda sílaba, guá, terceira sílaba, as. Certo? Partindo agora para a letra C, vejamos. Agora observe a separação destas outras palavras acentuadas. Em seguida, classifica as palavras em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Agora, pessoal, você vai relembrar os conceitos da aula anterior sobre a classificação da sílaba tônica. Última sílaba tônica, oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Observe que todas as palavras da letra C são acentuadas. Você vai classificá-las agora em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Faça que daqui a pouquinho eu corrijo com vocês. Façam e aguardem a correção. Vamos lá. Pronto, vamos agora ouvir a correção. Amazônica. Na palavra amazônica, nós temos a antepenúltima sílaba tônica. Portanto, a amazônica é proparoxítona, certo? Proparoxítona. Provável. A sílaba tônica é a segunda, né? Vá, ou melhor, a penúltima sílaba. Se a penúltima sílaba é a sílaba tônica, então ela é classificada como paroxítona, certo? Provável paroxítona. Próxima página. Está. Está, nós temos aí a última sílaba como sendo a sílaba tônica, portanto, está é uma palavra oxítona. Prováveis. Prováveis. Na palavra prováveis, nós temos a penúltima sílaba tônica. Portanto, prováveis é prováveis é paroxítona, certo? Prováveis, paroxítona. Repetindo para quem não conseguiu acompanhar tudo. Amazônica, proparoxítona. Provável, paroxítona. Está é oxítona. E prováveis, paroxítona. Letra D. As palavras amazônica e provável têm sempre a mesma separação de sílabas. Por que será, pessoal, que a palavra amazônica e a palavra provável não têm uma segunda forma de separação silábica? Leiam as 3 opções e marquem apenas uma delas. Vamos lá. Leiam e marquem apenas uma delas. Pronto? Vamos lá. Vamos observar as opções.
Por que não apresentam? Dígrafo, que são duas letras que representam o mesmo som na sílaba final. Os encontros vocálicos ea, eo, ia, ie, io, ua, ui, ue e uo na sílaba final, ou porque não apresentam um encontro vocálico ei na sílaba final. Resposta correta, segundo quadrinho. As palavras amazônica e provável não apresentam uma segunda forma de separação silábica porque elas não apresentam os encontros vocálicos e, eo, ia, ie, io, ua, ue e uo, ok? Letra D, resposta ao segundo quadrinho. Partindo agora para a questão número 4. Complete o quadro. Por causa da pronúncia de certos encontros vocálicos finais, algumas palavras podem ter duas separações de sílabas. Na regra de acentuação, essas palavras são chamadas de proparoxítonas aparentes. Então, nós temos as proparoxítonas aparentes porque as terminações possuem encontros vocálicos, né, que permitem com que nós tenhamos duas formas de separá-las. Então, vamos lá para responder. As proparoxítonas aparentes sempre têm acento gráfico. Claro, porque toda proparoxítona é acentuada, não é verdade? Então, as proparoxítonas aparentes sempre têm acento gráfico e ele pode estar por exemplo, Amazônia. Na palavra Amazônia, pessoal, o acento gráfico está em qual sílaba? Na última ou na penúltima? Penúltima, né? Então, o que responde aqui? O primeiro tracinho, a primeira linha é a palavra penúltima. Anote aí no seu caderno 3. Penúltima, certo? Ou na sílaba, conforme a palavra Amazônia. Já que na palavra Amazônia, a sílaba tônica acentuada está onde? Na antepenúltima, certo? Então, o que responde aqui a segunda linha é a palavra antepenúltima. Coloque aí, antepenúltima na segunda linha. Dependendo da pronúncia. Nas outras palavras proparoxítonas, como amazônica, nas paroxítonas e nas oxítonas, só existe uma possibilidade de separação silábica. Então, o que responde aqui à última linha, o último tracinho do quadro azul, é a palavra oxítono. Vou repetir para caso alguém não tenha conseguido acompanhar. O que preenche aqui a primeira linha é a palavra penúltima, né? Porque na palavra Amazônia, zo é a sílaba tônica e a penúltima sílaba. Ou na antepenúltima. Por que antepenúltima? Porque na palavra Amazônia, na segunda forma que foi separada, o zo está na antepenúltima sílaba. E aqui o que responde à última linha é a palavra oxítono, certo? E nossa próxima questão 5, você irá organizar as palavras do quadro em 3 colunas. Observe quais delas são paroxítonas, quais são proparoxítonas e quais são as proparoxítonas aparentes. Para ser proparoxítonas aparentes, uma dica, observe bem aqui, ó. Elas podem terminar com encontro vocálico eo, ia, ie, io, ua, ue e uo, certo? Tentem dividir as palavras nos 3 grupos. Outra dica, vai ter um grupo aí que vai ter uma palavra a mais que as outras, tá certo? Façam aí, completem o quadro, que daqui a pouquinho eu faço a correção com vocês. Vamos lá.
Todo mundo respondendo, todo mundo cuidando. Daqui a pouquinho faremos a correção da questão 5. Atenção! Pronto? Vamos observar agora a correção. Caso não tenha conseguido dividir todas as palavras, é só pausar o vídeo e daqui a pouquinho você pode apertar o play e escutar a correção. Vou falar para vocês agora quais são as palavras paroxítonas da primeira coluna. São 3. Responsável, raízes, maleável. Repetindo. Responsável, raízes, maleável. Quem não anotou, anote agora. Responsável, raízes e maleável. Segunda coluna, grupo das proparoxítonas. Rápido, química, aquática e próxima. Repetindo, grupo das proparoxítonas, segunda coluna. Rápido, química, aquática e próxima. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas. Última coluna, as proparoxítonas aparentes, são 3. Espécie, próprio e história. Mais uma vez. Espécie, próprio e história. E por que essas 3 palavras são proparoxítonas aparentes? Porque elas podem ter, por exemplo, a palavra espécie. Nós podemos separar espécie, com 3 sílabas, espécie, ou eu posso separar com 4 sílabas, espécie, ok? Com 4 sílabas. A mesma coisa acontece com a palavra próprio. Eu posso ter 3 sílabas, próprio, ou 2 sílabas, próprio, certo? E com a palavra história, a mesma coisa. História, com 4 sílabas, ou simplesmente história, com 3 sílabas. Por isso, essas palavras são chamadas de proparoxítonas aparentes, porque parecem que são proparoxítonas. Primeiro pelo fato de receberem acento, porque nós já sabemos que todas as proparoxítonas são acentuadas, e depois porque elas terminam com encontro vocálico, né? E você às vezes quer fazer essa separação silábica, deixando a palavra com uma sílaba a mais e tornando a palavra uma proparoxítona aparente, certo? Qualquer dúvida, assista a esta aula mais uma vez. Se tiver deixado alguma questão em branco, faça, tá certo? Não é necessário me enviar esta foto, a foto da tarefa da página 28 e 29 pelo WhatsApp, não precisa. Se precisar, assista mais uma vez. Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los, certo? Fiquem agora com a aula de redação.
na aula de redação que você vai assistir, você irá ser direcionado para uma produção textual. Peço que caprichem bastante, certo? E que me enviem as suas produções textuais assim que fizerem. Um forte abraço a todos. Assistam agora a aula de redação e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.